E aí, né, Bruno, um jogo que o Flamengo foi melhor de novo, teve domínio total de novo, não foi ameaçado, ou seja, lado positivo da defesa do Flamengo, e outra, Arrascaeta, né, Bruno? Arrascaeta de novo fazendo gol, são 17 gols do Arrascaeta na temporada. O Arrascaeta tá a 1 gol do número de gols que ele fez em 2019. É uma temporada muito boa dele, a mais goleadora, que ele vai passar esse número e jogando bem à frente. O Felipe acha um bom posicionamento para ele, o Arrascaeta é praticamente um atacante, fez a jogada com o Pedro, né, os dois muito próximos ali, como os mais avançados do Flamengo. A Arrascaeta faz uma grande temporada, jogador decisivo para o time do Flamengo. O Flamengo mereceu vencer, ele fez uma boa partida, ok, tem a questão, podia aproveitar melhor, podia ter feito os gols, podia ter liquidado. Quando você não mata o jogo, você sempre tem um risco, inclusive de um erro de arbitragem, que foi o que aconteceu, mas o Flamengo foi melhor que o Grêmio. O Flamengo fez por merecer vencer o jogo, perde 2 pontos, né, de qualquer maneira, o Palmeiras tem a chance de encostar, é uma disputa que está muito equilibrada entre eles, o Cruzeiro também tira 2 pontos, já que o Cruzeiro já jogou e venceu, mas o Flamengo foi melhor, né? Faltou matar o jogo, né? Falando do lado do Flamengo, né? A gente já falou do pênalti que foi marcado. O Flamengo não conseguiu matar, mas jogou mais que o Grêmio. O Grêmio foi para se defender, hoje há uma diferença muito grande entre as equipes e o Flamengo não conseguiu liquidar, mas teve chance. O Volpi fez uma boa partida, fez o gol de pênalti e fez boas defesas. Foi um bom jogo do goleiro do Grêmio. Fábio Piperno, o Volpi sendo decisivo, Arrascaeta fazendo gol. Agora, é um erro de arbitragem que coloca fogo na disputa pela liderança, né? Palmeiras vai jogar já contra o Corinthians. O Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Flamengo. Se ele vencer os 2, ele passa o Flamengo. Só que o Palmeiras tem que fazer 2 clássicos fora de casa. Hoje contra o Corinthians e contra o Santos na Vila. É óbvio que não é fácil ganhar esses 6 pontos, mas, enfim, de qualquer forma, o campeonato vai ser monopolizado pelos 2, não tenho a menor dúvida em relação a isso. Agora, de fato, esse foi um erro grave. Tá? A gente está falando em 2 pontos em um campeonato que ainda tem a sua disputa bastante equilibrada. Então, é óbvio que esse tipo de coisa pode gerar uma distorção mais à frente. E veja, a gente não está falando de, por exemplo, no dia em que o Palmeiras perdeu para o Flamengo em São Paulo, o juiz apitou um pênalti para cada lado e nós discutimos demais os 2 lances. Aliás, eu teria marcado os 2. O Piquerez perdeu do Palmeiras, o Flamengo foi lá e fez o dele. O Arrascaeta fez o pênalti marcado do Murilo em cima dele. Muito bem. Então, naquele dia foram lances complicados, lances difíceis, lances assim, de um outro grau, de um outro nível de dificuldade. Hoje não. Aliás, o pênalti marcado para o Palmeiras, o jogador do Flamengo, inclusive, pula. Há toda dúvida se quando ele pulou ele estava dentro ou fora da área, enfim, que a bola bate no ar, aquela coisa toda. Então, agora, o de hoje não. O de hoje era um lance fácil, né? Então, aí entra também a questão da responsabilidade da CBF. Ela não está pedindo para juiz nenhum ir lá e distorcer o resultado. Agora, ela tem responsabilidade quando ela escala juiz ruim. Ou ela tem responsabilidade quando um juiz comete um erro grosseiro como esse de hoje e continua apitando. Porque esse cara tem que sair do Maracanã direto pro freezer. E sabe o que me assusta? lance no jogo do Santos, que o Wilton Pereira de Carvalho, a bola bate no braço do jogador do Fluminense, ele não deu nem bola, nem vá, nada, não deu nem bola. O lance do primeiro tempo. Mandou seguir, que é o normal. Bola bate no braço, bate na perna, bate em qualquer lugar. Quando ela espirra, ela bate, gente. Não tem o que fazer. Flávio, sabe o que me assusta? Que o torcedor, de verdade, ele acha que isso é pênalti. Claro. De verdade. Por que eles marcam tanto? Porque a mídia fajuta que a gente trabalha deve ter ex-árbitro fajuto que deve falar que isso é pênalti, porque não é possível. Porque o torcedor, e eu tô vendo repercussão nas minhas redes sociais, aqui no chat, e eu gosto pra caramba de ver, até porque se eu amarelar por causa de comentário, se tem um cara que é sujeito homem com essa porra, sou eu. Eu vou cagar pra comentário sempre. Agora, porque aqui a gente dá opinião. Não tem rabinho preso com ninguém, com clube nenhum, com jogador nenhum, com nada. Agora,
O torcedor, muitas vezes, ele acha. Porque eu tô vendo vários comentários, não só aqui, mas também nas minhas redes sociais. Tá de sacanagem, pilhado. O braço dele tava aberto. O torcedor, ele acha. Às vezes porque a nossa mídia ensina errado. Às vezes porque ex-árbitros querem acobertar atuais árbitros. O torcedor, ele acha realmente que se você tá com o braço aberto dentro da área e a bola bate no braço, é pênalti. E você sabe que ele acha Não também? é isso que o torcedor tem que saber. É só quando é intencional ou quando o movimento é antinatural. Se você for ver o lance, pode até botar na tela de novo, o Ayrton Lucas não tem movimento nenhum antinatural. Correndo com o braço mexendo. Sabe o que é pior? E você tocou nisso ano passado, mas vale a pena a gente citar. Pro torcedor, ele chama isso como roubo. A palavra que ele usa é essa. Roubaram o Flamengo, roubaram o Corinthians, roubaram o Palmeiras. O cara acha... Eu posso tranquilizar a você, não há roubo. Para o cara roubar, ele tem que ser bom, ele tem que saber. Aí ele faz alguma coisa nesse sentido. Mas esses caras são muito ruins, eles não têm nem capacidade para distorcer resultado. Eles são muito ruins mesmo. Olha, gente, como é que pode marcar um negócio desse? É inacreditável. Não sei qual é a regra que ele segue. Eu me senti prejudicado, porque se o Flamengo ganha de 1-0, acho que eu assumo a liderança do bolão da FIBA e perdi. E você vê que coisa... Não, e eu que perdi R$1.000. Perdi não, deixei de ganhar. Porque se o Flamengo ganhar hoje, o Roberto Carlos ia me pagar 1.000. Aí o Paulo César Zanovelli... Você vê que é tão curioso, não tem nada a ver com o que eu vou falar com posicionamento de bola, tá? Nem se vai para a direção do gol ou não. Mas seria um ótimo negócio para o jogador do Flamengo, que ele tira a bola da área. Chegaria o jogador do Flamengo com toda a condição. Seria ótimo para ele que a bola não batesse na mão dele e fosse em linha reta. Até nisso, ele levou desvantagem na bola batendo no braço dele. Além do pênalti, claro. Mas no lance normal, a bola batendo no braço dele, ela atrapalhava o ataque do próprio Flamengo. Olha que coisa de doido. O cara vai ter a intenção de atrapalhar o ataque dele. É muito louco, esse lance é muito louco. Realmente, eu vou te contar. E aí o torcedor que quer desconfiar de alguma coisa, ele pode. Agora, qual o peso, Flávio, desse empate pro Flamengo? Grande. Porque era um jogo tido como fácil até pro Flamengo diante da fase do Grêmio. Foi provado hoje, o Grêmio não jogou nada. Com todo o respeito ao Grêmio, da minha esposa, Lívia Asmar, que tá me zoando, tá falando que eu tô chorando, mas o Grêmio hoje não tá jogando nada. Não jogou de novo. Era um jogo pro Flamengo pro Flamengo sair obrigatoriamente com 3 pontos no Maracanã. Sem dúvida. E não sai. Pois é, ele realmente perdeu 2 pontos. Esse é o termo, perdeu 2 pontos. E agora, se o Palmeiras ganhar o jogo, como disse o Piperno, ele fica com menos pontos perdidos do que o Flamengo. Ele pode passar o Flamengo. Claro que se não existe. Não. Ele fica a 1 ponto do Flamengo. Flamengo. O Palmeiras tem, nesse momento, 2 jogos a menos. Então, o Palmeiras tem Santos... Se ele ganhar... Se ganhar os 2... Se ele ganhar, ele fica 4. Ele ainda vai ter 1 a menos. Não, se ele ganhar, ele fica a... Nesse momento, agora tá 5. Fica a 3... Vai ficar 2 e aí ele passa 1. Passa 1. Teria que ganhar os 2. Se o Flamengo ganhasse, aí ele ficava na liderança com certeza. Exatamente. Então, nesse caso, olha o tamanho da coisa. Agora, a gente imagina como o futebol é uma coisa terrível, né? Vamos supor, o Ramon Abate, o cara que vai apitar o jogo do Flamengo, do Palmeiras e Corinthians. Você já imaginou se ele comete um erro a favor do Palmeiras? Que pode acontecer, porque eles são fracos. Já pensou isso? O cara inverter completamente a ação. Olha, isso perde... Sabe o que me incomoda? Não é o time X ou Y, porque com esse circo que eles fazem, acaba uma coisa empatando a outra. Hora você prejudica, hora você facilita. É bumbum de bebê, né? O problema é que o futebol perde a credibilidade. Vamos supor que o cara erra a favor do Palmeiras. O cara é certo. Olha, o Palmeiras... Os caras falam assim, Palmeiras comprou o juiz, o cara vendeu não sei o quê. E não tem nada disso. Não tem nada disso. Mas, com esses incompetentes, você acaba gerando esse tipo de situação. A credibilidade do futebol acaba sendo abalada. Por isso que eu me incomodo tanto. Agora, esse tipo de lance... Calma aí, mas você acha que a credibilidade perde? O futebol perde a credibilidade? Claro que perde. Eu estou dizendo, coloca a hipótese, um lance parecido com esse, e ele marca e o Palmeiras ganha o jogo, né? O cara vai dizer, o que os caras vão falar? Você sabe disso, torcedor. Tá vendo? O Palmeiras comprou não sei o quê, o outro comprou não sei o quê, o outro... E a credibilidade passa, vai embora, porque é uma... Ou tem um lance igualzinho esse, bate na mão do cara do Palmeiras e o juiz não marca. O que o cara vai falar?
Credibilidade, é a credibilidade do futebol. O futebol precisa de credibilidade, pilhado. Nós precisamos que o futebol seja uma coisa que se acredite. Se você não acreditar naquilo que você está trabalhando, vendo, fica maluco. E eu garanto, não tem esquema com juiz, com nada, porque eles são muito ruins. Eles são ruins demais para fazer esquema. Então não tem esquema. O problema é a ruindade deles. Só que vai falar isso pro torcedor. O torcedor do Flamengo, pilhado, tá pé da vida. 10 minutos de jogo, a bola bate no braço do cara do Palmeiras e acertadamente o Ramon bate no marca. Já vira, né? Rede social, roubo, é isso. E a credibilidade vai embora. Você vê, muito ruim. Naquele dia que o Palmeiras virou um jogo lá contra o Ceará, o Palmeiras teve aquele pênalti lá que a bola bate no chão e bate no braço do jogador do Ceará. Aí a gente discutiu aqui e tal, as opiniões ficaram mais ou menos divididas. Mas também entra naquilo que eu chamo de o pênalti brasileiro. Aqui no Brasil se marca. Aí, depois da gente criticar o árbitro e tal, vem a coletiva do técnico do Ceará. O que o técnico do Ceará falou? Na hora a gente reclamou que estava de cabeça quente, mas olhando melhor aqui, foi pênalti. E aí, no dia seguinte, o portal UOL entrevistou 5 ex-árbitros que opinam sempre lá sobre esses lances polêmicos, deu 4-1 em favor da marcação do pênalti. Porque cada vez mais aqui no Brasil a gente vai construindo essa cultura de achar que esse tipo de coisa é pênalti. E, obviamente, não é pênalti. Mas então é isso que eu tô falando. O torcedor acha que é pênalti, o torcedor realmente acha. E o árbitro vai se acostumando e até os técnicos vão achando que é. Aqui é o lugar onde mais se marca pênalti, mais se anula gol. Mas disparado. O número de pênaltis no Campeonato Brasileiro, até um momento qualquer, pedir para alguém da produção, não hoje, mas preparar com calma, e comparar o número de... Pega 3 campeonatos, se quiser. Pega o argentino daqui, pega o italiano, pega o português e o inglês. Pronto. E compara com o número de pênaltis. Dá mais que o triplo os pênaltis que se marca aqui. E o número de gols anulados. É um negócio de maluco. Ou seja, eles são eles são a favor dos pênaltis e contra o gol. Sai gol, eles vão e anulam. É impressionante como isso acontece. Mas assim, disparadamente, é o lugar onde mais se marca pênalti e mais se anula gols. Incrível. E a Arrascaeta, hein? Porque a gente acaba mal falando do jogo quando tem um erro de arbitragem ridículo como esse, e o Arrascaeta continua voando na temporada. Né, gente? Voando na temporada. O Arrascaeta faz seu 17º gol na temporada e tem 13 assistências. Até isso, o cara que poderia ser herói de vitória vira o Paulo César Zanovelli, o herói de um empate. É surreal a arbitragem. E o que mais me deixa louco, não vai ser punido. Eu tenho certeza que não vai ser punido. Agora, Piperno, Arrascaeta, de novo, e De La Cruz jogou bem hoje, Piperno. Eu ouvi várias análises aqui sobre o De La Cruz. A escalação dele foi até surpreendente hoje, né? E é óbvio que é um jogador que sabe jogar e joga muito. A questão é se ele tem ou não condição física, né? Ele tendo condição física, é óbvio que ele vai ser muito útil e é o que eu sempre falo. O Palmeiras precisava para ontem contratar um jogador de meio campo de qualidade. O Andrés Pereira é importantíssimo em relação a isso, porque o setor de meio campo é aquele onde o Flamengo mais tem vantagem. O Flamengo tem muitos jogadores de qualidade para esse setor. O Flamengo está muito bem servido, né? Principalmente depois aí das chegadas do Jorginho e mais recentemente do Saúl. Então, Saúl, Jorginho, De La Cruz, Pulga, é muita gente de qualidade para esse setor. Então o Flamengo vai poder girar o elenco nessa posição com toda tranquilidade até o fim da temporada. Agora, Flávio Prado e o Bruno também mostram o elenco do Flamengo, né? E outra também, estão falando porque o pênalti polêmico, tudo bem, o Vinha pode até ser mais jogador do que o Ayrton Lucas. Mas aí já tem muita gente, porque tem torcedor que acha que foi pênalti, criticando o Ayrton Lucas, que ele não pode ser titular do Flamengo. Mas e vocês viram que o Volpi olhou para um lado e bateu no outro? E deu um pulinho ainda. Deu. Ele fez que nem o Ronaldinho. Sabino. Ele fez que nem o Ronaldinho Gaúcho. Ele olhou para um lado e chutou no outro, cara. Impressionante. Foi o nome do jogo, né? Coragem. Acabou sendo o nome do jogo, porque ele agarrou muito, fez 2 defesaças e fez o gol. Ainda tem isso. Lá no México ele fazia gol. Ele batia falta e pênalti. E agora bateu muito bem o pênalti.
Agora, e esse elenco do Flamengo, né? Arrascaeta, De La Cruz entra quando precisa, Ayrton Lucas e tendo Vinha também, porque o Alexandre não jogou e o Jorginho ficou fora. E outra, de novo finalizações sendo o ponto fraco do Flamengo. Olha essa, não pode, né? Não pode, o Pedro. Não pode, o 9 do Flamengo foi um milagre do Volpi? Foi. Mas não pode um 9 perder um gol como esse. Olha isso. Olha isso. É o 9. Flávio e Bruno. Bom, ele não tá pleno na jogada, pelo que eu vi, né? Ele chega meio marcado e tal, e empurra a bola. Aí eu dou mais mérito pro goleiro. Acho que a defesa foi realmente muito bonita, muito bem feita. Teve muita visão do lance do jogo, né? Então o Volpi, para mim, fez uma defesa mais do que o Pedro perdeu o gol. Bruno. O Flamengo teve chance de matar. Esse é o ponto que pode se falar, né? Teve o pênalti marcado, mas a gente está vendo aí os melhores momentos do jogo. O Flamengo teve várias oportunidades, não aproveitou, não conseguiu matar. Com 2-0 ele liquidaria o jogo. Mérito do Volpi, claro, fez boas defesas, mas é uma questão do Flamengo, né? O Flamengo, nas goleadas que ele fez, ele marcou o gol cedo, naquela pressão, gol, e aí muda o jogo. Aí o adversário se expõe mais, o adversário também emocionalmente cai, e o Flamengo aproveita. Mas quando ele não faz o gol cedo, muitas vezes ele tem essa dificuldade. Às vezes ele fica com a bola e não cria, e às vezes ele cria e perde gol. Hoje ele perdeu gol, hoje até o Flamengo criou oportunidades. Então, esse é um ponto que deve ser melhorado, né? Muitas vezes o Flamengo tem alta posse de bola, presença no ataque e não mata, né? A não ser quando faz o gol cedo. Então, esse é um ponto que ainda precisa melhorar no time do Flamengo. Ser mais letal, né? Quando não consegue a vantagem nos primeiros minutos. Que sempre o início do Flamengo é muito forte, principalmente no Maracanã. Quando faz o gol, beleza. Mas quando não faz, o Flamengo ele sofre muitas vezes. Tem isso, né, Piperno? Porque, claro, o Zanovelli foi decisivo, né? Aí tem até torcedor já falando que é árbitro de Minas e o Cruzeiro tá disputando o título. Aí eu discordo. Aí já é viagem. Aí eu discordo. Mas o Zanovelli foi decisivo, né? Na vitória, mas o Flamengo também perdeu chances claras, né? De novo o Flamengo tendo muitas finalizações. Olha aí o Volpi de novo. Então. Muitas finalizações e não convertendo em gol. Mas aí que tá o negócio, ó. De todas essas chances que a gente viu aí, nós não vimos o Flamengo finalizar mal em nenhuma. Eu vi, a do Pedro. A do Pedro. Eu não sou frouxo? A do Pedro ele finalizou mal. Não. Ele tá dentro da pequena área. Não interessa se a bola chegou quicando. Aí sou eu. Aí sou eu. Se eu não sou profissional, realmente é difícil fazer aquele gol. Então, agora, para um 9 profissional, aquilo ali tem que ser gol. Pô. Então o senhor presta atenção no lance. Prestei bastante. Ele passa da linha da bola. A bola vai pra trás dele. Tá bom, ele é profissional. Ele que faça o gol do jeito que ele quiser. Ele é jogador de bola, ele não é malabarista. Então ele tinha passado da bola e ele teve que puxar de pé direito. Então ele não estava equilibrado quando ele finalizou. E nessas, por exemplo, a cabeçada ela puxou, o goleiro fez uma defesa espetacular. A bola que o zagueiro salvou em cima da linha também foi um lance difícil, em que o jogador do Flamengo estava já meio caído quando ele acerta a bola, e o jogador do Grêmio se atirou e, enfim, conseguiu fazer o que foi praticamente uma defesa. Então, não foram lances desperdiçados por conta de má qualidade das finalizações, mas porque realmente o Volpi, no caso lá do zagueiro, eles fizeram coisas absurdas aí para evitar os gols. Aliás, o gol do Flamengo foi até num lance mais difícil, né? Uma tabela fora da área, o Arrascaeta chutou muito bem, tirou do goleiro, pôs no cantinho e acabou fazendo um gol de fora da área. Mas você vê, o fato é que o Flamengo criou, o goleiro do Grêmio, tá aí o lance, ó. Ele não tá equilibrado. Realmente, ele finalizou super bem. Ele finalizou super bem. Bota tá minha mãe. Bota minha mãe nesse lance. Ó, tá bom. Aí. Ele tem que voltar. Volta. Ele é 9, ele é jogador profissional. Ué, volta e faz gol. Não é? Falar é fácil, né? Sim. Não. Falar é fácil. Qualquer jogador profissional 9 ali tem que fazer o gol. Você tá louco? Qualquer um. Jogador. Ó, o Rodrigo Viga tá com a gente, né? O Rodrigo Viga. Agora... Chorou um rio de lágrimas. O Piperno tentou defender. Pra mim, o Pedro perdeu o gol, sim. Perdeu o gol. Agora, qual a reação do Maracanã, hein, Viga? Porque Flamengo
perde 2 pontos. Paulo César Zanovelli tirou 2 pontos do Flamengo. Fala, Pilhado, grande abraço para vocês aí, para a turma toda da mesa, nosso ouvinte, espectador, internauta desse Canelada. Agora está numa área aqui mais isolada, porque vai passar já a torcida do Grêmio, é claro, fazendo festa. Daqui eu tô vendo e ouvindo a festa que a torcida do Grêmio está fazendo. Lá atrás tá passando a torcida do Flamengo. De uma maneira geral, a torcida do Flamengo entende que o árbitro da partida foi fundamental, foi peça essencial para esse empate. Mas não foi só isso, tá, Pilhado? E aí eu concordo com vocês em tudo que foi dito, gênero, número e grau. Eu não estou dizendo que um árbitro mineiro pode ser a favor do Galo, pode ser a favor da Raposa, nada disso. Mas manda o bom senso você evitar, nesses confrontos, você colocar um árbitro na mesma federação de um time que está na disputa. Acho, no mínimo, mais previdente, mais precavido, mais salutar, mais generoso para o campeonato de uma maneira geral, você evitar essas coisas. Você não vai botar um cara de São Paulo apitando, por exemplo, hoje, Flamengo e Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio não está no título, é do Rio Grande do Sul. O Flamengo é do Rio de Janeiro, não vai ter um árbitro daqui. Mas quem está brigando com o Flamengo esse título brasileiro é o Palmeiras e o Cruzeiro. Então, acho que manda o bom senso evitar. Não é que tenha indício, favorecimento, tendência, viés ou qualquer coisa do gênero. Apenas uma previdência, apenas uma precaução. E acho que hoje aqui, viu, meu caro Pilhado, o Flamengo caiu na armadilha não só da arbitragem, porque desde o primeiro tempo ele vinha amarrando o jogo. Eu não sei nem quem é Paulo César Zanovelli para apitar um jogo do líder do Campeonato Brasileiro, do trem pagador do Campeonato Brasileiro, que hoje colocou 69, quase 70 mil espectadores aqui no Maracanã. Então, venhamos e convenhamos, tem que ser um árbitro top, tem que ser um árbitro FIFA a mais, Triple A, não pode ser um Paulo César Zanovelli da vida, não pode ser, Pilhado. Tem que ser um técnico, tem que ser um árbitro gabaritado, um árbitro com experiência, sabendo que está apitando o jogo de um time que está na vitrine, acompanhado por todos, secado por muitos e que tem mais de 40 milhões de torcedores. Isso não pode ser desconsiderado. Agora, tirando o erro, para mim, fatal da arbitragem, o cara deu tapa para trás, ele tocou para trás. O jogador do Grêmio estava entrando lá do outro lado, nem isso ele buscou. Agora o jogador vai ter que andar dentro de campo ou correr com camisa de força. Agora eu vou deixar toda essa análise que vocês já fizeram de lado para entrar num ponto que para mim é fulcral. Flamengo, é claro que não vai dar 8-0 todo dia como fez com Vitória, não vai dar 5 como fez com Fortaleza, não vai dar 4 como fez com Corinthians, não vai dar 6 como fez com Juventude. Agora, amigos, não dá para fazer 1-0 e sentar em cima do resultado. Eu aqui no Maracanã vi isso hoje. O Flamengo fez 1-0 e achou que, como o Grêmio veio para cá para não perder ou para empatar, tomou o gol e ia ficar satisfeito e PT saudações. Não dá para ser assim. Não é para ser show, não é para ser circense, não é para ser espetáculo. Mas faz o primeiro, morde lá em cima para tentar o segundo e liquidar a partida, porque era um Grêmio infinitamente inferior ao Flamengo do ponto de vista técnico. Então, acho que o Flamengo caiu na armadilha do árbitro, que já vinha amarrando, aborrecendo e chateando desde o primeiro tempo, irritando a torcida que vaiou de forma veemente hoje aqui no Maracanã, 70 mil numa vaia sonora para o Paulo César Zanovelli, e também acho que o Flamengo se acomodou quando fez 1-0. Foi uma tragédia? Não. Foi um tropeço que não deveria ter acontecido, mas que sirva de lição para esse Flamengo, porque às vezes vencer de 1-2-0 vai ser o suficiente. Não precisa dar espetáculo. E por último, viu, Pilhado? Eu falo isso daqui desde o ano de 2023. Existe um corredor, uma água, um riacho, uma cachoeira chamada Ayrton Lucas. Antes desse lance que culminou com um pênalti que a gente acha que não foi pênalti, ele já tinha dado o corredor para 2 jogadores do Grêmio. Nesse lance, se você for perceber, desde a construção da jogada lá atrás, o eixo já estava virando para o lado direito do Grêmio, setor esquerdo da defesa do Flamengo. E o que fez o Ayrton Lucas? Estava ali, caminhando, estava trotando. Então o seu Felipe Luiz, que era lateral esquerdo, por que tirou o Varela do outro lado para botar o tupetudo do Emerson Royal e não tentou tirar o Ayrton Lucas? Estava morto, cansado e colocou o Vinha. Então, tirando a questão da arbitragem, tem fatores que não podem ser desconsiderados. 1, Flamengo fez 1-0 e sentou em cima do resultado. 2, algumas mudanças, mais uma vez, não funcionaram. Ora bolas, todo jogo, a gente ama o Bruno Henrique,
O torcedor do Flamengo idolatra o Bruno Henrique. Mas se o Pedro tá bem, tem que tirar o Pedro para botar o Bruno Henrique? Tira outro. O Plato estava muito mal hoje. Saiu, entrou o Luiz Araújo, foi pior ainda. E do lado esquerdo, companheiros, o Ayrton Lucas. Que o Flamengo recupere logo o Alexandro. E que o Jorginho volte logo ao setor do meio de campo. Porque são jogadores que fazem falta. E o Ayrton Lucas é uma mãe, é uma água. É sempre nas costas, pilhado.